A paz, irmão, irmã. Miro Pires, Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje, dia 28 de outubro, a gente está aqui para mais um podcast, para a glória de Deus. Eu convido você para abrir comigo aí na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vinda em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Aqui mostra que Timóteo para ele era como um filho, né? Um filho na fé. E muitas vezes a gente é assim. Muitas pessoas Deus coloca no nosso caminho para que sejam filhos na fé para nós, que a gente oriente, para que a gente direcione, para que a gente ore por essas pessoas. A gente que está sempre dizendo, eis-me aqui, Senhor, que a gente quer servir a Deus, a gente tem que ficar alerta a isso, né? Porque é através da misericórdia, da compaixão pelas outras pessoas que a gente mostra a prioridade do nosso serviço a Deus, é ter misericórdia dos nossos irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Novamente ele dizendo que ora pelo seu filho na fé, né? Que ele não está em corpo, não está presente, mas está em espírito. Que a todo momento ele está pedindo a Deus pelo seu filho e pela obra das mãos dele, né? Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria, né? Como a gente se alegra quando Deus faz alguma coisa através da nossa vida, né? Com algum irmão, com alguma irmã. Isso é a maior alegria que a gente pode ter, é ver uma vida transformada e Deus nos usando para transformar a vida de alguém, porque a gente não faz nada, né? Mas a gente serve como instrumento, e isso é motivo de alegria para nós. Versículo 5, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Aqui, esse versículo é incomparável porque fala de uma fé sem fingimento, né? De algo que não é forçado, de algo que não é para os outros ver, de algo que não é hipócrita. E fala também de uma fé que praticamente é uma fé, é uma herança. Né? Fala que é a mesma fé que habitou na avó dele e na mãe dele. Então, muitas vezes a gente precisa compreender de que o nosso exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os nossos filhos, eles vão seguir o nosso exemplo, o exemplo da nossa fé naquilo que nós praticamos, né? Nem muito menos no que nós falamos, mas sim no que nós mostramos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos exemplos que a gente dá no dia a dia. E foi assim com Timóteo, né? Ele seguiu o exemplo de fé da sua mãe e da sua avó, apesar de ter um pai que era um pai incrédulo, né? Em Atos lá, vocês vão ver que o pai de Timóteo, ele era um desviado, né? Assim, por assim dizer. E aí no versículo 6, por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Ou seja, agora ele está dando alguns conselhos para Timóteo nessa carta, e ele está lembrando que para reavivar o dom de Deus, né, através da imposição de mãos. Então, quando a gente impõe as nossas mãos na direção de alguém, seja em corpo presente ou seja à distância, a gente tem um poder nessa declaração, a gente tem um poder nessa oração, né? A gente tem autoridade para isso, pela imposição de mãos, a gente profetizar, a gente derramar dons espirituais, né? Para outras pessoas, e Paulo estava fazendo isso nesse momento para que reavivasse todo o dom de Deus que havia nele. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui falando de que da necessidade, né, da gente ter coragem para
fazer a obra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para falar com ousadia, falar com coragem do Evangelho, porque o Evangelho ele confronta, o Evangelho ele vai de encontro não ao pecador, mas sim ao pecado. E isso incomoda muitas pessoas, né? Isso faz com que muitas pessoas se levantem, usadas pelo inimigo para vir nos afrontar. Mas aqui está dizendo, não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É assim que nós devemos agir, sabendo que nós somos usuários, entre aspas, do poder de Deus, né? Nós temos que fazer uso do amor e da moderação, né? Sem falta, mas também sem exageros. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui fica bem claro que Paulo se gloriava dos sofrimentos que ele passava, né? Quando estava preso ou quando era maltratado por causa do nome de Jesus. Então assim nós temos que ser também, né? Nós temos que ter consciência de que todas as vezes que nós sofremos por causa do Evangelho, algum tipo de perseguição, algum tipo de afronta, nós temos que estar felizes, porque nós estamos no caminho certo, né? Não estou dizendo do sofrimento que é causado por causa do nosso pecado, consequências dos nossos pecados. Não, estou dizendo do sofrimento que é causado por causa do nosso amor a Cristo, por causa do nosso ministério, por causa dos planos de Deus na nossa vida. Estou falando desse tipo de sofrimento, era o que o Paulo estava citando, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aqui fica bem claro, né, que foi Jesus que teve o primeiro ato, ele que nos salvou, ele que nos chamou, né, com a santa vocação, ou seja, ele que colocou sobre nós o nosso chamado. Se ele colocou sobre nós o nosso chamado, ele nos capacita para esse chamado, né? É uma vocação de sermos santos, de sermos separados, de sermos diferentes, de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus antes dos tempos eternos, né? Nós ainda estamos aqui vivendo um tempo finito, né? A nossa vida, ela é, como a Bíblia diz, ela é curta, rápida e passageira. Então nós temos um tempo finito aqui de vida nesse corpo físico, mas nós temos um tempo eterno, né? Que já está separado, já está guardado por nós. Através do sacrifício de Jesus, nós já temos esse direito à salvação. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Né? Tá aqui mais do que provado o que acabamos de falar. Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aqui ele está deixando claro o chamado dele, né? É assim nós temos um chamado, uns para louvar a Deus, para cantar, né, cânticos, louvores de adoração, para ser ministros de adoração, de louvor, outros para servir na casa do Senhor, para serem diáconos, outros para serem pregadores, para serem apóstolos, mestres, assim como era Paulo, cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que sente no coração, alguns para interceder, né? Pessoas que são chamadas por Deus apenas para interceder, e isso é um ministério lindo, forte, maravilhoso, porque é uma batalha você interceder pela vida de outras pessoas, você orar pela vida de outras pessoas, é você se colocar na posição delas, né, clamar pela vida delas. Isso é um dom, isso é também um chamado que Deus dá. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Aqui ele tem confiança na promessa, ele tem confiança, né, no Deus que chamou ele, no Deus que ele tem crido, e que Deus é poderoso para guardar todas as promessas que deu para ele, que colocou no coração dele, na mente, e ele sabe, né, que ele vai receber o galardão de tudo aquilo, mas não que ele faça por receber, mas ele faz por amor. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. A importância da gente manter alinhadas as nossas palavras, tomar cuidado com as coisas que a gente fala, do jeito que a gente fala,
porque às vezes uma palavra maldita, às vezes uma conduta errada da nossa parte, ela acaba com comprometer a visão que outros irmãos que estão começando ainda, que são novos na fé, têm, né, do evangelho. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje a gente vê muitas pessoas desanimadas, a gente vê muitas pessoas elas longe da igreja porque se desanimaram, se desapontaram com pessoas, né? E esqueceram que o nosso pastor é Jesus Cristo, né? É nele que nós temos que mirar os nossos olhos, é nele que nós temos que seguir como exemplo, porque nós homens, nós todos somos falhos, né? Não importa se pastor, se missionário, se evangelista, se levita, não importa o que nós fazemos na obra, todos nós um dia ou outro nós vamos falhar, se já não falharmos, né? Alguns vão cair, vão ter que se levantar, vão ter que ser restaurados por Deus. Mas Deus é aquele que ele não desiste de ninguém, ele não desiste de mim, ele não desiste de você, ele continua, né? Mesmo que a gente tenha caído, mesmo que a gente tenha falhado, Deus ele sempre nos motiva a levantar e continuar, né? Levantar a poeira e dar a volta por cima. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado, né? Então a gente tem que ter a consciência da dádiva que nós temos, né, de sermos templos do Espírito Santo, que ele habita em nós. O bom tesouro que nos foi confiado, isso é né, como eu sempre falo, a presença de Deus é o que nós temos de mais maravilhoso. A presença de Deus em nós, a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, aonde quer que a gente vá, que o Espírito Santo ele sempre vá conosco, ele não seja só um visitante, ele não esteja só de passagem, que ele esteja fazendo morada dentro de nós. É assim quando a gente reconhece Jesus como o nosso único, eterno, suficiente, exclusivo Salvador na nossa vida. Aqui no final ele fala um pouquinho da situação que você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre eles estão Figelo e Hermógenes. Então aqui ele diz, né, muitas vezes é assim a nossa caminhada, muitas pessoas elas abandonam a gente, elas deixam de nos ajudar, elas deixam de apoiar, às vezes a obra, elas deixam de acreditar no que nós estamos fazendo, mas nós temos que seguir confiantes naquilo que Deus nos chamou, e se temos consciência de que estamos fazendo, estamos na direção de Deus, temos que ficar firmes. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Diz esse irmão que sempre foi fiel a ele. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Aqui está dizendo de um irmão que não deixou de ser fiel e esse irmão foi usado. E muitas vezes é assim, né? A ajuda, ela vem para nós de onde a gente menos espera. Vem de um irmão que a gente esse a gente menos esperava que fosse fiel, que fosse nos ajudar, que fosse se levantar para ser usado por Deus, e é dessa forma que Deus faz. Deus ele gosta sempre de nos surpreender, de usar o menor, de usar aquele esquecido, de usar aquele o pequeno da casa. É assim que Deus faz, né? Para a glória de Deus que é assim, né? Ele sempre exalta os humilhados e humilha os exaltados. Para a glória de Deus. Eu quero te pedir que você que ficou até aqui, que você possa curtir, compartilhar essa mensagem, nos ajudar a levar essa mensagem para mais e mais longe, para mais e mais pessoas, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você que ficou até aqui, Senhor meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a cada dia e se revelar a nós como um pai amoroso, como um pai misericordioso, como um pai que ensina, que direciona, que corrige. Que o teu amor, Senhor, é infinito por nós, Pai. Que teu amor é incondicional por nós, Deus. Que essa pessoa que está me ouvindo agora, ela possa sentir esse teu amor, Senhor. Transborda ela agora com a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Dá ordem aos teus anjos, Pai, para guardar a casa dela, a família dela, o trabalho dela, em nome de Jesus. Faz prosperar todo o trabalho que for das mãos dela, Pai. Que ela possa ser fiel a Ti, Deus. Ela possa ser fiel ao reino de Deus. Ela possa plantar,
sempre no reino de Deus, sabendo que a colheita é certa, né? E ela vem vezes e vezes e vezes mais do que daquilo que plantamos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, Pai, os nossos maus pensamentos. Tira de nós todo o caminho mal, Pai, todo desejo de morte, de vingança, de ódio, de ressentimento, Pai. Tira tudo isso, Senhor, que a gente possa perdoar aqueles que venham a nos fazer mal, aqueles que venham nos desejar mal, que a gente possa desejar o bem em dobro para essas pessoas, Deus, que a gente possa servir como um exemplo, Senhor, como um exemplo, exemplo do teu evangelho puro, simples e verdadeiro, Pai. É isso que eu te peço, desde já eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse podcast. Obrigado, Pai, por essa pessoa que ficou até aqui comigo escutando esta mensagem, Deus, que ela possa nos ajudar a pregar a palavra e levar essa palavra para mais e mais pessoas, e que ela também possa ser um agente, um instrumento nas tuas mãos para falar do teu amor, Deus, para falar das maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela, para que ela possa dar testemunho, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda vai fazer, Deus, que a gente possa estar firmes, perseverantes e que a gente possa se lembrar de todas as coisas que o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir. E vai cumprir no tempo certo todas as coisas, no tempo determinado por ti, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, não nos deixe cair em tentação. É isso que eu te peço, desde já eu te agradeço em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser, para mais uma palavra abençoada. Graça e paz.